Pessoal, vamos para mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo eu queria conversar com vocês sobre como foi, né, esse processo de alfabetização da minha filha em casa, né, no meio da pandemia. Todo mundo sabe que no ano passado as escolas tiveram mais ou menos um mês e meio de aula, né, no geral, e depois todas as crianças passaram para dentro das suas casas para estudar, para fazer, né, tudo que tinha que fazer dentro da sala de aula, e as escolas não tinham a menor ideia de como iam proceder, né? Então algumas escolas demoraram, todas as escolas demoraram um pouco, algumas demoraram mais, outras demoraram menos para ir se organizando, e aí enfim coube aos pais, né, uma boa parte dessa tarefa de ajudar os filhos, né, nos seus lares, especialmente filho pequeno, né, especialmente os filhos pequenos, que é no meu caso, e em particular minha filha que estava aprendendo a ler, né, ia ser o ano de alfabetização dela, né. E eu confesso para vocês assim que eu não sou bom, né, eu não sei, né, dar aula para criança muito pequena. Apesar de ser professor, é a mesma coisa. Ah, mas você é médico, mas você não sabe. Aí você faz uma pergunta para um médico de uma coisa que não é da área dele e vai dizer, olha, eu não sei exatamente como fazer isso, porque não é da área dele. Você faz uma pergunta de direito para um advogado, ele não consegue responder porque não é a área dele aquela. Você pergunta sobre criminal e ele é advogado civil, né? E por aí vai. Então, um professor, ele tem que conhecer os seus limites. E o meu limite é esse. Eu não consigo dar aula para criança muito pequena. Eu não sei o jeito, né, de fazer as coisas, né, de lidar com criança tão pequena. Eu gosto mais de pré-adolescente, adolescente, ainda melhor, para adulto, né? Mas nunca pensei que eu ia ensinar criança tão pequena como minha filha. Já ensinei até, mas assim, desisti logo, alguns anos atrás, né, quando estava começando a ensinar. E eu posso dizer a vocês que foi um trabalho muito difícil, muito complicado, né? Eu tive que olhar algumas coisas no YouTube e conversar com algumas pessoas para ver o que é que eu podia fazer de melhor para minha filha. Afinal, é minha filha, né? Mas o processo foi muito árduo, foi muito complicado, foi difícil para mim e difícil para ela, né? Como é que a gente fazia? A gente fazia 2 vezes, mais ou menos, por dia. Eu digo mais ou menos porque tinha vezes que a gente estudava um pouco mais, porque fazia uma leitura extra, assim, mas geralmente estudava 2 vezes por dia, pela manhã e à noite, né? Tardinha para de noite. E quando eu digo todo dia, é todo dia. A gente estudava todo dia, sem intervalo, uma coisa meio assim neurótica, mas era sem intervalo, sem feriado. Não, claro que uma vez ou outra perdia-se um dia, né, sem ensinar, mas no geral era todo dia, de segunda a segunda, né? Talvez aí um dos meus erros, mas foi assim que eu tive que tentar trabalhar com ela para dar uma acelerada no processo, que mesmo tentando acelerar eu percebi que era muito lento. Muito. Eu nunca tinha alfabetizado ninguém, eu nunca tinha segurado na mão de ninguém para aprender essa pessoa a escrever ou ajudar a ler. Nunca tinha feito isso na minha vida com ninguém. Então o processo, que é bem mais rápido para adolescentes, né, adultos, para crianças dessa idade, é muito pequeno. Fui ver algumas coisas no YouTube para tentar ver como poderia ajudar também a minha filha. A gente fazia muita repetição, né? B com A, L com I, LH, e vamos lá, e assim, era várias. Eu gastei um caderno de 96 folhas do grande, né, com minha filha, fazendo exercício todo dia, isso fora as coisas da escola, né, que a escola passava online, né, mandava para elas fazerem, para ela fazer e tudo mais. Do livro, do caderno da escola, eu gastei ainda um caderno extra, né, de coisas para que ela pudesse fazer, era todo dia, né? Separa a sílaba, vamos ler, vamos formar esse som, e a gente ia devagarzinho construindo isso. Eu trabalhei também muito com ela a questão de leitura de livros, né? Desde o ano passado, e era um processo bem gradual, bem lento mesmo, né? A gente vinha para o quarto aqui, né? No quarto, sentava com ela, ajudava ela a ler, e ela chorava porque ela não conseguia ler, né? E às vezes tinha coisa que ela sabia, mas ela não conseguia lembrar, né? Às vezes quando eu estava ensinando eu ficava estressado, às vezes ela ficava estressada. Ela chora muito fácil com qualquer coisa, né? Ela já começa a ficar desesperada. Então era um desespero para ela, um desespero para mim, e a coisa foi ficando meio insana assim. E enfim, teve um dia que foi o dia mais marcante,
né? Que a gente estava aqui no quarto lendo, a pandemia já tinha, acho que, só olhando no meu diário, eu escrevo diário, então eu lembro desse dia porque eu escrevi, recomendo todo mundo a escrever. Acho que foi setembro mais ou menos, ou agosto, por aí, que a gente estava lendo aqui e ela começou a ler um pouquinho só mais rápido do que ela estava lendo antes, mas assim, muito pouco, mas para ela era um progresso muito grande, né? Para ela era um progresso assim fenomenal. E ela falou para mim, ela disse: papai, eu tô lendo mais rápido, né? Olha como eu tô lendo mais rápido. E assim, ali o meu mundo se transformou, né? Porque ela começou a reconhecer que ela estava lendo. Ela percebeu que ela estava lendo. Eu já estava percebendo que ela estava lendo antes, né? Bem devagar assim. Mas ali foi o momento chave dela, quando ela percebeu que ela estava lendo e que estava lendo mais rápido, né? Então a partir dali ela começou a ler mais, né? E desenvolveu a leitura hoje. Hoje a gente está em finalzinho de abril e ela já leu 10 livros, né? Então esse foi um processo, assim, o começo foi meio que assustador. Eu, particularmente, eu pensei, eu digo, olha, vai ser muito difícil, ela vai ler daqui a uns 3 anos. Mas ela conseguiu, né? Não demorou 3 anos, demorou uns 6 meses mais ou menos para que ela pudesse ler. É um processo lento, é um processo árduo. Não fiz da melhor maneira possível, eu tenho certeza, né, que as tias dela da escola poderiam fazer muito melhor do que eu. Tia Júlia, tia Débora, tia Gel, né, entre tantas outras tias que tem lá. E aqui vai, né, para finalizar o vídeo, a minha homenagem para essas professoras, né, de crianças pequenas assim, professoras que ensinam a criança a ler e a escrever. Eu coloco vocês, professoras, né, acima de todos nós, professores. Vocês estão acima de qualquer um, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Vocês estão acima dos professores de faculdade, mas anos-luz, né? Eles ensinam seres pensantes, já assim, seres que já têm uma ideia meio formada, já sabem ler, escrever, raciocinar. Vocês estão ensinando a criança a escrever, que é uma coisa mágica, e a ler, né? Que é uma coisa maior ainda. É como se as professoras fossem um guru ali daquelas crianças, né? Que ao ensinar aquelas crianças a ler, elas vão estar abrindo uma porta e mudando a vida dessa criança de uma maneira que não tem comparação com nenhum outro momento da vida dela, né, na questão de educação. A leitura, ela abre muitas portas e transforma o ser humano, aquele ser humanozinho pequenininho, para uma pessoa muito melhor. Então, meus parabéns, né, a todas as tias, e eu digo tias porque infelizmente no Brasil ainda tem muito essa questão de que só é professora que pode ensinar essas crianças pequenas, né? Não pode ser professor, tem esse preconceito que na Europa não tem, né? Nos Estados Unidos também está caindo muito isso, mas no Brasil ainda tem. Eu nunca vi um tiozinho de professores pequenos, né, de crianças pequenas assim. Sempre é uma tia e uma auxiliar tia também, né? Mas parabéns a todas essas tias, a todas vocês, que são o ponto principal na mudança mais importante na vida das crianças, que é a mudança para aprender a ler e alfabetizar. Então, é aqui que eu termino meu vídeo com essa homenagem para vocês. Espero que vocês possam continuar com seus filhos em casa, né, durante a pandemia infinita, ajudando eles a poderem ler e escrever, né, a serem alfabetizados dentro do seu lar. Façam parte dessa vida e desse momento com eles, né? É muito importante e satisfatório. Não é fácil, para mim, pelo menos não foi nada fácil, foi muito difícil, mas foi muito recompensador. Então, até a nossa próxima conversa.